Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político, e hoje estou com a repórter Jordana Neves. Vamos entrevistar o líder do Partido Republicanos na Câmara, deputado Hugo Mota, da Paraíba. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer estar participando com vocês do broadcast, cumprimentar a você, Lorena, cumprimentar a Jordana, agradecer o espaço e dizer que estou aqui à disposição para debatermos os temas de interesse do nosso país. Deputado, já vou começar fazendo a pergunta que todo mundo quer saber. Houve uma longa reforma ministerial no governo Lula, uma longa discussão, e o Republicanos ganhou uma pasta. E ainda assim, o partido continua se dizendo independente. O partido não pode ser considerado da base do governo, deputado? O que muda agora que o Republicano tem um ministério na relação da bancada com o governo Lula? Olha, é importante, Lorena, para poder responder a sua pergunta, fazermos um resgate de forma rápida, um resgate histórico, para que se entenda como se deu a chegada de um dos parlamentares do nosso partido, que é o deputado Silvio Costa Filho, a um ministério do atual governo, o Ministério dos Portos e Aeroportos. O Republicanos teve um papel central na eleição de 2022, onde conseguiu eleger dois governadores, entre eles o governador do estado de São Paulo, o estado mais importante da federação, que é o governador Tarcísio de Freitas. Elegemos uma bancada de mais de 40 deputados federais e 4 senadores. O nosso partido, com isso, teve um papel que, podemos assim dizer, de protagonismo na eleição de 2022. Após a eleição, com o resultado das urnas já posto, o nosso presidente Marcos Pereira reuniu os parlamentares para que pudéssemos ali tomar a decisão acerca do posicionamento do partido com o início da nova legislatura e com o novo governo que estava até então para assumir. Naquele momento, o partido entendeu que a posição de independência seria a posição mais madura, a posição mais adequada ao partido diante do resultado que tivemos na eleição do ano passado. Com isso, no início do ano, nós começamos, tive a oportunidade de ser escolhido líder da bancada mais uma vez pelos meus colegas, assumimos a liderança e sempre nessa postura de independência tivemos o cuidado de garantir que as discussões elas não fossem contaminadas com o momento de radicalismo que o Brasil saiu da eleição. As matérias importantes para a economia, importantes para o país, todas elas contaram com o apoio do nosso partido, a exemplo do arcabouço fiscal, da reforma tributária, da medida provisória que trouxe a nova formatação ministerial e tantas outras matérias que aqui foram votadas, que eram até então importantes para o Brasil, importantes para a geração de emprego, a geração de renda. Os republicanos, com a sua independência, decidiu votar a favor dessas pautas, que eram pautas importantes não só para o governo do momento, mas para o futuro do nosso país. Então, nós tivemos esse cuidado e isso, na verdade, houve, diante de muitas discussões internas, isso aconteceu de forma bem discutida com a bancada e, nessas votações, claro, o partido pôde mostrar a sua força, o seu tamanho aqui no parlamento. Paralelamente a isso, nós tivemos na bancada alguns deputados, poucos deputados, que declaradamente votaram no presidente Lula. E nós respeitamos a posição desses deputados, e um deles foi o deputado Silvio Costa Filho, que hoje é o atual ministro dos Portos e Aeroportos, que tem uma relação antiga com o presidente Lula e com o PT lá no estado de Pernambuco. Nós temos um governo que ainda não tem uma base consolidada, governo que precisava aumentar o seu capital de votos, aqui principalmente falando da Câmara dos Deputados, e precisava sinalizar para bancadas que não estiveram ao lado do presidente na eleição do ano passado. Precisava o governo formar, então, uma coalizão, um aumento dessa base para ter mais tranquilidade nas matérias que, porventura, virão a ser votadas durante esse ano e nos próximos 3 anos do governo do presidente Lula. Então, os republicanos, que estava sendo correto
votando a favor nas matérias importantes. E tinha dentro da bancada um deputado, tivemos mais de um, mas um deputado que se relacionava, digamos, de forma mais constante com o Palácio, com os ministros do entorno do presidente Lula, que era o deputado Silvio Costa Filho, foi então chamado pelo presidente para assumir essa função. Com isso, o nosso partido, não é, sem alterar a posição de independência, é claro que quando você leva um parlamentar para o governo, melhora o ambiente de diálogo, melhora a condição do partido poder se posicionar acerca das matérias que, porventura, vierem a ser votadas, e isso traz para o governo, na minha avaliação, um ambiente melhor aqui dentro da casa. Situação similar ao do Partido Progressistas, que também sugeriu o nome do então líder do deputado André Fufuca para assumir o Ministério dos Esportes. Então, a escolha se deu no âmbito pessoal, pela relação que Silvinho já tinha, muito também pelo partido ter tido essa disposição de não se contaminar pela disputa eleitoral nas matérias mais importantes e ter ajudado, o governo entendeu que seria importante contar com um dos deputados da nossa bancada no governo, sendo assim nomeado ministro dos Esportes e Aeroportos, o deputado Silvio Costa Filho. Então, o partido mantém a sua postura de independência. A chegada de Silvinho ao governo, é claro que agradou a bancada, né? Traz um certo prestígio, porque é um de nós, é um dos parlamentares que está lá no governo, mas isso não altera a postura de independência, porque foi isso que acertamos com os deputados e senadores do nosso partido, e isso foi verbalizado pelo nosso presidente, o deputado Marcos Pereira. Líder, além do Ministério, o partido também tem pleiteado aí o comando da FUNASA, assim como o PSD e União também correndo por fora. Vocês receberam a promessa do governo de que ficariam com a FUNASA? Olha, nas tratativas em que foram colocados os espaços disponíveis a essa nova formatação com os partidos que estavam até então chegando ao governo, a FUNASA foi um dos espaços que foi colocado pelo governo para que os partidos pudessem fazer essa indicação. O PSD levanta essa indicação para o partido, tem lá, me parece que um imbróglio interno entre o Senado e a Câmara, parece que o Senado tem a disposição também de fazer a sugestão de um nome e a Câmara, da mesma forma, para sugerir um outro nome. O Republicanos está aguardando o governo, na verdade, fazer essa sinalização. Como nós temos essa posição que acabei de falar aqui de independência, a tratativa da nossa agenda ela não se dá da forma que o PSD faz, porque o PSD tem 3 ministérios, está no governo desde o início. A posição dos republicanos não, a posição dos republicanos é uma posição, digamos, de equidistância dessas questões do governo. Mas estamos aguardando, porque o que nos chegou é que realmente a FUNASA seria um dos espaços que até então estariam ali colocados pelo governo para os partidos que estavam dialogando nessa última tratativa, onde nós tivemos conversas com o Palácio. Deputado, o projeto dos fundos exclusivos, né, dos offshores, está pautado para votar essa semana, né? Parece que agora vai ser votado mesmo amanhã, e ele faz parte daquele pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a receita, né? Que vai colocar o arcabouço fiscal de pé. Além dele, tem também subvenção do ICMS, o juros sobre capital próprio. Eu queria saber do senhor se esses outros projetos, se houver espaço para avançar na Câmara, como é que está o diálogo na casa, se vai enfrentar mais dificuldades, como é que o senhor vê esse pacote avançando na Câmara dos Deputados? O primeiro ponto é dizer que a discussão desse projeto é uma discussão muito meritória. Na última reunião de líderes que tivemos essa discussão, na verdade tivemos duas, tivemos uma antes da viagem do presidente Arthur Lira à China e outra com o presidente Marcos Pereira na semana passada, que o tema das offshores foi tratado. E em nenhum momento, nenhum partido, nem mesmo os partidos da oposição, ficaram contra o mérito dessa votação. Então, eu vejo que dentro da casa está pacificado o mérito. É claro que o texto precisa de um ou outro ajuste de detalhe, que é natural nessa discussão, inclusive esse tempo para que o texto pudesse ser maturado
na minha avaliação, foi importante para que o relator, o deputado Pedro Paulo, pudesse fazer os ajustes, pudesse ouvir as bancadas, andar dentro da casa, conversar com o setor produtivo, conversar com a imprensa, para explicar os pilares do seu texto. Na minha avaliação, isso foi muito positivo. Então, eu vejo, Lorena, sim, um ambiente para que o projeto seja votado agora com a chegada do presidente Arthur Lira, se possível ainda essa semana, já que no mérito eu não tenho visto uma grande discussão, já que nós estamos tratando de uma matéria que procura tributar um pouco mais setores, né, fundos que pertencem a pessoas ou organizações, empresas que têm uma condição financeira bastante forte, né, bastante vantajosa. Então, essa discussão ela se dá realmente numa narrativa onde essas pessoas, onde essas organizações, elas precisam pagar um pouco mais de tributo para que, com isso, o governo tenha condições de investir em políticas públicas em favor da população que mais precisa. E os outros projetos desse pacote, deputado? O projeto de subvenção do ICMS, o projeto de juros sobre capital próprio, o senhor acha que também serão votados com tranquilidade? Ou o senhor acha que esses ainda terá mais discussão? Como é que o senhor está vendo isso? A JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio, ficou fora dessa discussão da questão dos fundos. Deve voltar mais à frente para que possamos discutir. Ainda não há uma posição na casa acerca da JCP. Com relação à MP 1185, que trata dessa questão das subvenções, o governo deve estar mandando um projeto de lei com urgência constitucional, já que não há entre as casas ainda um acordo para o bom funcionamento das comissões mistas das medidas provisórias, para que o projeto possa ser analisado aqui na Câmara de forma inicial e, consequentemente, no Senado. Essa é uma matéria que, para o governo, ela é central, ela é fundamental. Nós almoçamos com o ministro Haddad na semana passada, na última quarta-feira. Ele fez questão de registrar a importância dessa medida provisória, mas que ainda não há um acordo acerca do texto. Precisamos aguardar esse projeto de lei com a urgência para que um relator seja designado, para que a matéria comece a ser discutida aqui na Câmara. Eu vejo que, pela força que o governo está fazendo, que também deve ser uma matéria a ser votada aqui na Câmara e, quem sabe, no Senado, até o final dos trabalhos, antes do recesso parlamentar do final de ano. Então, eu vejo que essas matérias elas devem, sim, pela prioridade que o governo está dando, entrar na pauta nos próximos dias, ao lado da reforma tributária, que deve voltar do Senado após a sua aprovação agora na primeira quinzena de novembro, para que, quem sabe, até o final do ano, venhamos a conseguir zerar a pauta, apreciando todas essas matérias. E, líder, o senhor tem visto aí o esforço do ministro Fernando Haddad em torno dessas propostas que buscam aumentar a arrecadação, porque ele tem uma meta ano que vem a ser cumprida de déficit zero. O senhor acha que o governo tem condições de zerar o déficit no ano que vem? Olha, Jordana, eu vejo com bastante ceticismo essa proposta de zerar o déficit. Não por culpa do ministro Fernando Haddad, eu realmente tenho visto dele, o que eu ouvi na última quarta-feira, um empenho fora do normal, um empenho muito grande dele e de toda a sua equipe. Basta ver essas matérias que ele tem forçado a votação aqui na casa, que ele tem defendido de forma muito veemente nas vezes em que está em contato com os líderes, quando fala para a imprensa. Então, isso mostra o seu compromisso com relação a essa proposta de zerar o déficit no ano que vem, mas sabemos que é muito difícil. O Brasil tem déficit desde 2014. Não é fácil você, de uma hora para outra, resolver esse problema. Além do mais, é importante aqui registrar, essas matérias colocadas pelo ministro, elas são muito importantes, sim. São matérias que entram numa seara onde a arrecadação irá melhorar, como foi o projeto do CAF, que aqui nós ajudamos a aprovar. Essas matérias que estamos discutindo agora, que acabamos de falar, dos fundos onshore e offshore, a matéria da subvenção, ou seja, são todas matérias que direcionam o governo para um aumento de arrecadação. Essa proposta do ministro é uma proposta que, diante desse esforço, ele busca resolver o problema apenas com o aumento de arrecadação.
Talvez, quando eu digo que eu vejo com ceticismo, é que isso não seja possível, porque não há também no governo, é importante aqui registrar, nenhum movimento para corte de despesa. Talvez essa proposta ela fosse mais facilmente atingida se tivéssemos no governo, aliada ao aumento da arrecadação, um corte de despesas. Aí sim, acredito que nós conseguiríamos chegar mais perto de zerar o déficit no ano que vem. O que cabe à Câmara dos Deputados é analisar os projetos que o governo manda. Aqui temos a capacidade de dialogar acerca das matérias, de fazer as mudanças que entendemos ser necessárias em cada matéria discutida, para que, com isso, o Congresso dê a sua contribuição também nessa reorganização econômica que o atual governo tem procurado dar. Então, eu espero que o ministro consiga, mas não consigo cravar, apostar que essa proposta, essa meta que ele colocou de zerar o déficit para o ano que vem, seja atingida só com os projetos que estão sendo pautados, se nós não vemos no governo nenhuma disposição de cortar gastos, de reduzir despesas, que, na minha avaliação, também deveria ser feito como objetivo principal de termos um Brasil que respeita as regras fiscais, que se preocupa com as contas públicas e, com isso, consequentemente, termos redução da taxa de juros, consequentemente, redução da inflação, aumento do investimento interno e externo e também, claro, o objetivo principal, que é aumentarmos os postos de trabalho, aumentarmos a geração de renda para que o país possa, na sua desigualdade que é tão grande, poder ter mais oportunidades, principalmente para quem mais precisa. Pois é, deputado, o senhor falou que faltam medidas para corte de despesas. Se o projeto continuar da forma que está, já foram feitos estudos mostrando que vai ser necessário um contingenciamento grande, né, das despesas no ano que vem. E isso poderia atingir, por exemplo, as emendas parlamentares, né? Se for contingenciado parte das despesas, as emendas também seriam contingenciadas. Pode haver um movimento no Congresso Nacional para alterar a meta fiscal, caso haja esse risco de contingenciar emendas, levando em conta que ano que vem tem eleição municipal, se houver isso? Olha, eu vejo sempre essa discussão em torno das emendas e da questão fiscal do país são um pouco desvirtuada. Se nós pegarmos aquilo que é investido em emendas parlamentares impositivas individuais, emendas de bancada, também recursos que são indicados pelo parlamento de forma extra-orçamentária, que estão fora dessa indicação de emendas, que são recursos que o governo acaba disponibilizando em vários ministérios através do RP2, que é uma emenda que está diretamente ligada ali à atuação da Secretaria de Relações Institucionais, perto do orçamento do país, é uma coisa irrisória. Mas é claro que, se tiver contingenciamento, esse contingenciamento tem que valer para todos. Eu não estou aqui dizendo que as emendas parlamentares são mais importantes do que outras despesas. Se for ter cortes, se for ter contingenciamento, eu entendo que as emendas também devem ser contingenciadas. Mas, na minha avaliação, também é importante dizer que as emendas representam muito pouco perto do orçamento do país. A discussão ela tem que se dar, na minha avaliação, para termos um resultado efetivo em áreas, por exemplo, como a reforma administrativa, que é uma pauta que o presidente Arthur Lira tem defendido de forma constante, mas que o governo não encampa essa reforma. Então, se o governo encampasse uma reforma administrativa, como estava sendo falado no governo anterior, talvez o Congresso tivesse disposição de poder fazer essa discussão acerca de uma reforma administrativa que não atinja os atuais servidores públicos, uma coisa para frente, mas que traga mais eficiência, traga meritocracia para o serviço público, fortaleça cada vez mais aqui as instituições, o bom funcionamento da máquina pública, mas quando o governo não defende uma reforma como essa, que é uma reforma que politicamente ela traz desgaste para ser feita, é muito difícil a casa fazer. Então, o dever de casa, na minha avaliação, tem que se dar de forma geral, de forma macro, de forma ampla, para que se tenha um bom resultado acerca do resultado final sobre as contas públicas do nosso país. E com relação às emendas, a Câmara tem muita tranquilidade de discutir, como eu disse, o que é investido em emendas é irrisório perto daquilo que nós temos no orçamento. E é importante também dizer que as emendas elas são um instrumento para levar melhorias para a ponta, para podermos levar para as nossas bases obras, investimentos, ações que os parlamentares são demandados e que as emendas possibilitam
que tenhamos a condição de poder, lá na ponta, melhorar a qualidade de vida da população. É investimento. As emendas públicas, as emendas parlamentares, melhor dizendo, são investimentos. É investimento público que está sendo feito para melhorar a qualidade de vida da população na saúde, na educação, na infraestrutura urbana, no social e em tantas outras áreas que são importantes e prioritárias para o nosso país. Mas o senhor acredita que haveria um movimento do Congresso, então, para alterar a meta, caso haja o risco de contingenciamento ou não? Eu acredito que o Congresso tem disposição de rediscutir a meta, até porque, se essa matéria vai chegar aqui para deliberarmos sobre ela, isso vai depender do resultado que o governo vai ter acerca da arrecadação. Isso vai depender muito de como o país irá encerrar o ano fiscal. Temos que aguardar como as contas públicas desse ano serão fechadas, para que se tenha uma projeção pautada na arrecadação para o ano que vem. Importante também salientar que a arrecadação ela está caindo, a arrecadação está em queda. Isso tem sido muito relevante, principalmente do ponto de vista da despesa dos municípios e estados, que vivem de uma parte do bolo tributário dessa arrecadação. E com a arrecadação em queda, por exemplo, os municípios na ponta estão claudicando. Os prefeitos estão aqui em Brasília constantemente cobrando ajuda, cobrando que, junto ao governo federal, nós parlamentares possamos reivindicar que uma ajuda chegue sob pena de parar alguns serviços públicos, de poder prejudicar o pagamento da folha de servidores, por exemplo. Tudo isso é fruto dessa queda da arrecadação. É por isso que eu me preocupo tanto que tenhamos aqui um momento para discutir essa questão, tanto da meta fiscal como também esses projetos que vêm garantir a arrecadação, porque nós temos uma cadeia que depende desse bom resultado das contas públicas do governo federal. Deputado, e quanto a mudanças nas emendas para tornar elas mais impositivas? Isso está sendo discutido ali, principalmente na Comissão de Orçamento, né? O próprio relator do orçamento vem falando sobre isso. O senhor defende que essas emendas sejam mais impositivas, por exemplo, emendas de comissão, emendas de bancadas, e o relator também colocou em estudo, né? Ele não defendeu, ele disse que colocou para estudar sobre a possibilidade de criar uma emenda de liderança, poderia acomodar os recursos da antiga RP9. O que o senhor acha disso? Olha, eu vejo que o Congresso tem se fortalecido do ponto de vista orçamentário ao longo dos últimos anos. Isso tem sido bom para o Brasil, até porque o Congresso tem dado contribuições importantes acerca de matérias que aqui foram votadas, a exemplo dessas que aprovamos nesses quase 10 meses de governo. Acho que o Congresso nunca trabalhou tanto votando medidas de ajuste. Então, o Congresso tem produzido para o país, tem conseguido trazer resultados importantes. Isso se deu também muito por causa desse fortalecimento que os parlamentares tiveram com a impositividade do orçamento. Hoje nós temos emendas impositivas individuais, emendas impositivas de bancada. Isso dá autonomia ao parlamento, é bom para a democracia, fortalece o poder legislativo e, sem dúvida alguma, garante que os parlamentares possam ter cada vez mais condições de contribuir com os seus estados. Então, eu vejo como um ponto positivo essa questão da impositividade. Se a Comissão Mista de Orçamento decidir entrar nessa discussão acerca de também impositivar as emendas de comissão, eu vejo como um ponto positivo do ponto de vista do orçamento público. É claro que precisa discutir tamanho disso, precisa discutir valor, precisa discutir quais são as áreas que serão atendidas. Também não dá para fazer uma impositividade de recursos sem termos um objetivo claro, sem olharmos os indicadores sociais, aquilo que o Brasil precisa melhorar, para que o parlamento possa ajudar cada um com a realidade que encara em seu estado, em sua região, para poder, com isso, através do orçamento público, levarmos investimento para as pessoas que mais precisam. E a emenda de liderança? O senhor concorda? Eu não ouvi falar sobre isso aqui. O que há aqui no Congresso, quando se tem orçamento que passa pela liderança, que passa pelo líder, onde o líder tem ali o dever de poder conversar com os parlamentares para fazer uma conversa mais clara acerca da destinação de recursos, o líder pega esse recurso e divide para com a bancada. Até porque hoje, com a velocidade da informação, com a transparência que nós temos acerca dos recursos a serem executados por cada ministério,
é tudo feito de forma muito transparente, então não tem como você esconder que um deputado tenha mais recursos do que outro. Então, essa emenda de liderança, assim chamada, eu vejo que deveria ser chamada de emenda de bancada de partido, para que os partidos possam ter acesso, digamos que essa foi a decisão do parlamento, a mais recursos do que o que se tem nos dias de hoje. E esse recurso não é acessado só pelo líder, é um recurso que é distribuído de forma equitativa para os parlamentares que andam alinhados, claro, com a orientação da liderança do partido aqui na casa. Líder, e o senhor disse sobre preservar as emendas em caso de contingenciamento. Vocês também poderiam discutir novos critérios de contingenciamento na LDO para preservar justamente os recursos das emendas, caso haja necessidade de contingenciar no ano que vem? A Câmara, e eu particularmente, não me sinto muito à vontade quando a gente aqui defende as emendas parlamentares. Eu sou um defensor das emendas, quero aqui deixar isso claro, eu defendo as emendas, eu defendo o protagonismo do parlamento, eu entendo que essas emendas são importantes para podermos fazer política na ponta, como aqui já falei, mas nós também queremos botar as emendas parlamentares num pedestal acima de outras prioridades que o país tem. Não é? Se nós vamos contingenciar a saúde, se nós vamos contingenciar a educação, se nós vamos contingenciar áreas que são prioritárias, que são fundamentais, as emendas também devem ser contingenciadas. Eu não defendo que isso aqui seja feito, até porque ficaria, digamos, muito difícil de explicar à população que as emendas parlamentares são prioridade em detrimento de áreas que também são e representam até uma prioridade muito mais proeminente do que as indicações parlamentares em torno do Orçamento Geral da União. Então, eu defendo que, se o contingenciamento vier, que ele venha a valer para todas as áreas, que as emendas também entrem no seu índice de importância que tem lá perante o Orçamento Geral da União, e, com isso, tenhamos aqui justiça do ponto de vista, se o contingenciamento precisar ser feito, que seja feito de forma geral, de forma equânime, para que as áreas prioritárias e as nossas emendas não fiquem prejudicadas em detrimento de outras despesas que não são tão importantes. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar sobre a eleição para a mesa da Câmara. Falta mais de um ano, mas os candidatos já estão aí se colocando, né? O presidente do Republicanos, Marco Pereira, já é um que vem se colocando como candidato, como possível candidato. E eu queria saber como o senhor vê essa candidatura, se o senhor acha que tem chance de progredir. E o deputado Marcos Pereira também tem se aproximado do governo aí, né, nessa disputa. O senhor acha que ele pode ser um candidato que tenha o apoio do governo, deputado? Olha, o primeiro ponto é dizer que o presidente Marcos já teve o nome colocado ainda quando o ex-presidente Rodrigo Maia era o presidente da Câmara. Ele foi o primeiro vice-presidente do Rodrigo no seu último mandato e colocou ali o seu nome para a sucessão do Rodrigo. Naquele momento, a articulação em torno do Rodrigo acabou não caminhando. Nosso partido, por falta, naquela época, de uma boa condução, vindo a apoiar o presidente Arthur Lira. Mas o presidente Marcos sempre deixou claro, a época, o Arthur, a bancada, que não estava ali abrindo mão da candidatura, e sim postergando essa decisão de disputar quando apoiamos o Arthur no seu primeiro e também no segundo mandato, agora novamente com o presidente Marcos como primeiro vice-presidente da casa. O presidente é conhecido por ser um parlamentar de palavra, conduz o partido com muita maestria. O Republicanos é um partido que tem crescido de forma orgânica, eleição após eleição, desde que ele assumiu o comando da nossa legenda. É um partido que tem planejamento estratégico, que funciona de forma organizada, de forma planejada, e isso traz e credencia o presidente Marcos como hoje um dos nomes favoritos a suceder o presidente Arthur. Nós estamos há pouco mais de um ano da eleição de presidente. Ela se dará apenas em fevereiro de 2025. Mas eu vejo, dentro da casa, o nome do presidente Marcos ganhando força. É uma eleição onde, cada vez mais, os parlamentares precisam se relacionar, principalmente quem quer ter o voto dos deputados, 513 deputados e deputadas federais. Eu vejo que o presidente Marcos tem se movimentado nesse sentido de poder estabelecer um diálogo mais presente, um diálogo permanente com os deputados. Eu vejo que ainda o movimento
em torno da candidatura do presidente Marcos e de outros que também se colocam, ainda se dá de forma muito suave, até porque também temos que esperar o tempo a ser colocado ali pelo presidente Arthur, também não deixarmos essa discussão contaminar a pauta e as discussões da casa já a partir de agora, mas que é natural que o assunto seja abordado como estamos aqui tratando sobre ele, cada vez mais que vai se aproximando do pleito, isso se dá de forma mais constante, mas eu vejo que pelo papel que o presidente Marcos tem cumprido aqui dentro da casa, pela sua maneira de conduzir o partido, pela forma correta de fazer política cumprindo o compromisso, cumprindo a palavra, de ser uma pessoa verdadeira, o seu nome tem ganhado forças e eu vejo que ele hoje é um dos nomes com grande chance de vencer as eleições lá em 2025 para suceder o presidente Arthur Lira à frente da casa. E, líder, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é visto como um empecilho para um eventual apoio do governo à candidatura do Marcos Pereira. O senhor acha que é um empecilho? O senhor vê possibilidade do Tarcísio mudar de partido? Olha, primeiro eu quero dizer, e já respondendo também a Lorena, que perguntou sobre o diálogo do presidente Arthur, do presidente Marcos com o governo, primeiro dizer que a eleição na Câmara, ela se dá, na minha avaliação, cada vez mais de forma autônoma. A Câmara tem, inclusive, os partidos que estão ali na base aliada, os partidos que representam aqueles partidos mais ligados ao governo federal, como é o PT, como é a federação de partidos que estão ali em torno do PT, tem a capacidade de, aqui dentro da casa, dialogando, se entender. Foi assim que se deu a eleição do presidente Arthur, onde o PT foi um dos primeiros partidos ali a anunciar apoio à reeleição do presidente Arthur, o que, na minha avaliação, foi bom, porque todas as matérias de interesse do governo, aqui até então votadas, foram aprovadas. Então, isso muito também fruto dessa decisão acertada do PT de entender que o presidente Arthur ali reunia as melhores condições para presidir a casa por mais um biênio. Então, esse diálogo ele se dá de forma constante. E é claro que o presidente Marcos vai conversar com esses partidos, que o presidente Marcos vai conversar com o governo, porque quem quer presidir a Câmara dos Deputados tem que ter um diálogo constante com os demais poderes. Tem que ter um diálogo constante com o Poder Executivo, que tem as matérias que são aqui semanalmente apreciadas, não é? O poder é a casa iniciadora, digamos assim, das matérias de interesse do Poder Executivo, bem como também com o Poder Judiciário e com a nossa casa vizinha, que é o Senado Federal. Então, o presidente Marcos precisa, sim, dialogar e vai dialogar de forma onde a sua chegada à presidência, se essa for a vontade da maioria dos deputados federais aqui da Câmara dos Deputados, se essa for a vontade que ele chegue à presidência, que o governo tenha a tranquilidade de ter um presidente que não irá agir de forma assodada, que não tem compromisso em prejudicar o Brasil, que não vai deixar que as discussões políticas contaminem a sua condução, que precisa ser de imparcialidade à frente da casa, o funcionamento do Partido de Independência, ajudando nas matérias mais importantes, deixam isso de forma muito clara. Os republicanos têm um comportamento aqui em que o governo federal, o próprio Poder Executivo, os outros poderes, sabem que podem confiar no nosso partido. Nosso partido, quando faz o compromisso, cumpre o compromisso e entrega os votos nas matérias. Então, o nosso comportamento aqui traz para o presidente Marcos ainda mais confiança, confiabilidade, que é fundamental nessa discussão. E eu não vejo o governador Tarcísio como um empecilho. Primeiro porque eu acredito que o governador Tarcísio, apesar hoje de ser um nome nacional, é um nome hoje que tem o seu trabalho reconhecido à frente do Estado de São Paulo com uma aprovação. Eu acredito que nenhum governador teve em tão pouco tempo uma aprovação tão alta como Tarcísio vem tendo, pelo seu papel na segurança pública, pelo seu papel na saúde, na educação, por ter trazido um novo dinamismo à frente do governo de São Paulo. Eu não vejo ele como um empecilho, mesmo ele tendo esse nome nacionalizado, porque a sua prioridade, primeiro, no momento, é governar São Paulo e entregar um resultado positivo aos paulistas que o elegeram. E, no segundo ponto, a sua reeleição será, na minha avaliação, a prioridade quando 2026 chegar. É natural que, com os números que ele tem hoje, em ele chegando lá com a aprovação que tem, que o povo de São Paulo o convoque a ele ser novamente governador por mais uma vez. E Tarcísio, pela idade que tem, terá sim
oportunidades para ser candidato a presidente, para colocar o seu nome a favor do Brasil e, com certeza, ele contará com o nosso partido. Então, eu não vejo o Tarcísio como um empecilho e vejo o presidente Marcos com as características necessárias para que o governo possa confiar em seu nome, caso ele chegue à presidência da Câmara dos Deputados. O senhor está dizendo que ele não vai... Desculpa, Jordano. O que o senhor está dizendo é que ele não vai ser candidato à presidência em 2026, é isso? Que ele vai ser candidato à reeleição? Na minha avaliação pessoal própria, eu vejo que em ele chegando em 2026, com os números que ele tem hoje, que o Estado de São Paulo, o povo do Estado de São Paulo, irá o convocar para que ele seja candidato à reeleição. Esse é o meu palpite. Mas ainda não há muita confiança com esse palpite de que ele vai realmente tentar a reeleição. E se discute que ele poderia até mudar de partido, caso seja de fato um empecilho aí para o Marcos Pereira na sucessão à presidência da Câmara. O senhor acredita nisso? Não, eu não vejo o Tarcísio saindo do nosso partido, até porque ele não tem motivos para isso. O Republicanos sempre foi um partido muito solidário à sua gestão lá em São Paulo. Falo isso não só do ponto de vista do partido local, como do ponto de vista nacional. Foi assim onde, antes de anunciarmos a nossa posição acerca da reforma tributária, nós chamamos o governador Tarcísio aqui para discutir, e só após a discussão com ele foi que nós colocamos a nossa posição de forma pública. Então, isso mostra que estamos completamente sintonizados. Então, o governador Tarcísio tem no Republicanos um partido que dá tranquilidade a ele para governar, é um partido que tem crescido, como eu falei aqui, a cada eleição, e no estado de São Paulo, com certeza não será diferente. Tarcísio, para nós, é uma estrela, né? Nós temos ele como uma das principais lideranças nacionais do nosso partido, se não a principal liderança. Então, não vejo, até porque a relação dele com o presidente Marcos é uma relação muito boa, eu não vejo motivo nem necessidade para que Tarcísio saia do nosso partido, já que aqui dentro do Republicanos ele tem o partido onde ele pode ser candidato ao que ele desejar. No Republicanos não há uma obrigação que ele tem que ser candidato à reeleição. Estou dizendo aqui a minha impressão, que é a impressão de quem conhece um pouco de política. Eu sei que, havendo a incompatibilidade de outros candidatos ali no entorno do presidente Bolsonaro de ser candidato, é claro que o nome dele vem a ser lembrado que ele governa o principal estado do país e governa muito bem. Só que, olhando aquilo que ele tem feito, vendo que no Brasil nós temos um Instituto da Reeleição e que muitas das realizações que são necessárias serem feitas para os estados demoram um pouco de tempo, nós temos uma burocracia, infelizmente, ainda muito grande na nossa maneira de gerir a máquina pública, que muitas vezes, para que ele conclua tudo aquilo que ele está iniciando, tudo aquilo que ele está projetando para São Paulo, ele não consiga fazer isso em um governo só. Ele talvez precise de uma reeleição para poder fazer ainda mais pelo estado de São Paulo. Então, por isso, eu não vejo ambiente, nem vejo motivação para o governador Tarcísio sair do nosso partido, nem, muito menos, que ele tenha, por uma questão interna da Câmara dos Deputados, nisso um motivador. Não, eu não vejo isso, até porque as decisões nossas aqui são sempre tomadas de forma combinada, de forma dialogada com o governador, que tem tido um espírito público muito grande. Basta dizer aqui novamente o seu papel na reforma tributária, na minha avaliação, foi ali um divisor de águas para demonstrar o seu compromisso, não só com São Paulo, mas para com o Brasil. Deputado, a gente tinha uma lista grande aqui de perguntas para fazer para o senhor ainda, mas infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Quero agradecer muito a participação do senhor, agradecer a Jordânia e ao Cláudio da Luz, da TV Estadão, que fez a nossa técnica, e pedir para o senhor voltar mais vezes. Obrigado a você, Lorena, obrigado a Jordânia, obrigado ao Cláudio aí que está na técnica. Dizer que para mim foi uma satisfação muito grande poder participar com vocês do broadcast. Estou aqui sempre à disposição, dialogo mais com a Jordânia, que ela está mais aqui nos corredores da Câmara, aqui sempre pelo Salão Verde, buscando levar sempre notícia quentinha aí para os acompanhantes do broadcast. Dizer que será um prazer voltar a participar com vocês logo que for chamado. Muito obrigada e obrigado aos assinantes do Broadcast Político. Até o próximo Papo com o Editor.